Amém? Gente, boa noite. Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Queria agradecer também o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube. E cada dia mais tem aumentado lá o número de inscritos, em nome de Jesus, e tem aumentado também o número de visualizações. Em breve a gente vai estar aí batendo aí 1 milhão de visualizações, eu creio nisso. Não no intuito de números, né? Mas no intuito de semear a palavra de Deus. Que esse é o intuito dessa igreja, semear essa verdade. É semear essas verdades que têm libertado a nossa vida todos os dias. Então, isso não pode ficar somente entre quatro paredes. Isso tem que ir para o planeta e eu tenho certeza que pessoas têm sido impactadas e abençoadas com essa palavra. Amém? Queria encorajar você a semear essas verdades, a compartilhar isso com seus familiares, com seus amigos, para que essa palavra alcance literalmente todo o canto da terra. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, a gente está falando sobre o oleiro e o barro. Amém? Nós vamos dar continuidade hoje. Tá bom? A gente só vou passar rapidinho para lembrar o que a gente falou das últimas vezes, só para a gente poder engrenar no que a gente vai falar hoje, amém? Então, a gente falou da última vez sobre o curtimento do barro, amém? A gente estava falando sobre o curtimento do barro, e dentro desse curtimento do barro, nós falamos também acerca do barro ser peneirado, do barro ser amassado, do barro ser retirado toda a impureza desse barro, amém? A gente falou isso nas últimas. Se você quiser ver tudo a fundo, entra lá no canal, se inscreve e assiste tudo lá, tá bom? É só pra gente engrenar no que a gente vai falar hoje. E hoje nós vamos falar da terceira etapa. A gente falou da primeira etapa, que foi o que? A escolha do barro, né? E a extração do barro. A segunda etapa foi a preparação do barro, que é o que a gente falou sobre peneirar, sobre amassar o barro. E falamos também sobre o curtimento do barro. E agora nós vamos falar da terceira etapa, que é a moldagem do barro. Nós estamos fazendo essa analogia do oleiro junto com o barro para formar um vaso, e é a mesma coisa que Deus ele faz conosco. Amém? Ele nos prepara, ele nos escolhe, ele nos chama lá desse barreiro chamado mundo, para que a gente tenha um propósito no reino dele. Amém? Então a gente vai continuar falando hoje sobre a moldagem do barro. Amém? Nesta etapa, o barro é colocado em um equipamento chamado roda. Amém? Quem já viu isso? Quem já viu um oleiro fazendo? Ele coloca ali um pouco de barro em cima daquela roda ali e ela começa a girar e ali ele começa a moldar o vaso, a modelar o vaso de acordo com o propósito para aquele vaso ele foi feito. Amém? Todos nós temos um propósito. Você crê nisso? Que você não está aqui por acaso? Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém, gente? Deus tem um propósito ao qual nós precisamos cumprir. É uma missão que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente não está aqui somente para a gente comer, beber, dormir, acordar no outro dia, comer, beber e dormir. Não, a gente tem uma missão aqui. A gente tem um propósito. Amém? Nós somos uma igreja que a gente bate muito nessa tecla porque é de extrema importância a gente saber qual é o propósito que a gente veio aqui na Terra. Porque só assim a gente vai poder cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente não sabe para que a gente veio, a gente não tem como cumprir essa vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então olha isso. Ela é colocada na roda e essa roda começa a girar e o oleiro ele utiliza água e as suas próprias mãos para moldar o barro e torná-lo em um vaso segundo ao seu propósito. Beleza, gente? Olha isso aqui. O oleiro com a água e com as mãos começa a moldar o barro de dentro para fora. Quem é que já viu aqui? Ele molha ali, tem aquele monte de barro ali, ele vai, pega e coloca a mão no centro daquele monte de barro e começa a apertar. E a mão dele entra dentro do barro, literalmente. E ele começa a apertar, e a roda girando. E ele vai modelando aquele vaso ali para um propósito específico que ele tem para ele. Então olha isso, ele começa a moldar o vaso de dentro para fora. E quando a forma já está definida, ele começa a retirar. Isso aqui é de extrema importância. Olha isso aqui. Ele começa a retirar os excessos que fica em volta do barro, na base do barro, em torno do barro. Presta atenção nisso. Com um instrumento chamado espátula. Em outros fala faca, mas geralmente é espátula. Que ele começa a tirar esses excessos. Amém, gente? E nós também somos colocados em uma roda. Amém? A roda da vida. Nós estamos nessa roda, chamada vida. Amém? Cada um tem aqui uma vida. E você está nessa roda, chamada vida. E essa vida, ela vai girando. Ela vai girando, ela vai girando. E quando ela começa a girar, o oleiro começa a colocar a
da palavra, gente, presta atenção nisso aqui. Em toda a formação do barro, a água é de utilidade muito importante. Sem a água, não tem formação de vaso. E o que significa a água que a gente já falou há uns tempos atrás? Em algumas palavras atrás. É a água da palavra. Sem a palavra, não tem vaso. Não tem moldagem de vaso. O barro vai estar seco, o barro vai estar ressequido. E não vai ter como modelar o vaso. Amém, gente? Presta atenção nisso. A água da palavra. E as suas mãos, e começa a colocar de dentro para fora. As mãos de Deus aqui está simbolizando o quê? Intimidade de Deus conosco. É Deus dentro do homem. Aqui está significando o Espírito Santo dentro de nós. Deus, ele com a sua mão, que é a intimidade, que é o Espírito Santo dentro de nós, ele começa a moldar o vaso que somos nós, amém? Através de quê, gente? Do Espírito Santo e da água da palavra. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, quanto mais eu estou aqui em um culto para ouvir a palavra, em uma escola bíblica, que quinta-feira nós estamos aqui em nome de Jesus para mais uma etapa que o pastor Elcio tem falado, coisas aqui reveladoras e libertadoras. Eu encorajo você a estar aqui. Então, quanto mais você está exposto à palavra, mais você vai sendo moldado conforme Deus quer que você seja. Nós vamos sendo cheios dessa verdade. Nós vamos sendo cheios dessas revelações. Para quê? Para que essas revelações se tornem uma verdade na nossa vida. Não tem como a verdade de Deus, que é a palavra, se tornar verdade na minha vida se eu não estou exposto a ela. Eu não tenho como desfrutar dos benefícios que ela traz para mim se eu não estou exposto a ela. O primeiro passo é eu estar exposto a essas verdades. O segundo passo é eu crer nessas verdades. E o terceiro passo é eu me posicionar como essas verdades dizem que eu tenho que me posicionar. Para que eu possa desfrutar e experimentar como, gente? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Se tem alguma coisa que não está bom, perfeito e agradável na sua vida, é porque essa área possivelmente não está de acordo com a palavra de Deus. Para pensar nisso. Deixa o Espírito Santo trabalhar isso dentro de você. E você vai ver que quanto mais eu me posiciono com a verdade, mais eu desfruto dessas verdades. Mais eu desfruto das bênçãos que Deus já liberou para mim. A gente não vem para a igreja para receber bênção, porque a palavra diz que as bênçãos nos seguirão. Ela vem atrás de mim. Se você parar, de repente a bênção bate em você. Porque ela está atrás de você. Não é a gente que está atrás de bênção, amém, gente? Porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz exatamente disso. Ele já nos abençoou. Se Ele já nos abençoou, eu não preciso correr atrás de bênção. Eu só preciso tomar posse dela, amém? Pega isso é uma verdade que precisa ser verdade na nossa vida. Você não vem para receber bênção. A bênção, ela vai atrás de você. Você só precisa crer e tomar posse dela. Que ela já foi entregue na sua vida. Não porque a gente merece, mas é porque Ele é bom. Amém, gente? Pega isso. Então, nós também vamos lá, ficamos nessa roda. E quando essa roda começa a girar, o oleiro começa a colocar, através com a água e com as mãos, dentro de nós, começa a nos moldar. De dentro para fora, através da água e do Espírito. E começa a nos moldar conforme o seu propósito. Eu queria que a gente fosse lá em Salmos 139. Olha o que diz aqui. Eu estava meditando nesse texto hoje. Dá uma olhada aqui na profundidade que Davi fala sobre isso. Salmos 139. Salmos 139. Versículo 15, amém? Você que está em casa, abra também. Eu espero, fica tranquilo. Não tem pressa. Só para você marcar na sua Bíblia, para a gente poder ter esses textos, essas referências importantes para a gente poder estar meditando em casa, amém? Eu incentivo você a meditar em casa. Às vezes aqui é muita informação em um curto período de tempo. Se você pegar, marcar esses textos, começar a meditar em casa, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você abundantemente. Coisas mais profundas do que talvez você tenha ouvido aqui. Então, se dedica
nessa palavra e meditar essa palavra, que eu tenho certeza que ele vai falar com você. Amém? Olha isso. 134, versículo 15. 139, versículo 15. Olha aqui, ó. Olha o que Davi diz aqui. Olha isso. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava aonde? No ventre da minha mãe, como a semente que crescia embaixo da terra. Quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe, Deus já estava acompanhando a nossa gestação. Amém, gente? Presta atenção nisso. Agora nasceu a sobrinha do Max, a coisa mais linda do mundo. Ela passou por isso agora. E Deus ele já fez isso aqui com ela. Olha o versículo 16, olha isso aqui. Antes mesmo que do meu corpo tomar a forma humana, em algumas versões fala, até quando o meu corpo ainda era informe, em algumas versões fala assim, não tomar forma, ainda não tinha forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Presta atenção nisso, gente. E cada um deles está registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus sabia que você ia estar aqui hoje. Deus sabia que você ia estar ouvindo essa palavra hoje. Ele já planejava isso para você. Amém, gente? Você crê que Deus, antes de você nascer, Deus já estava escrevendo os seus dias? Amém? Isso é uma questão de fé. A nossa mente não consegue pegar isso. A nossa mente não pega. A nossa mente não pega. Você não tinha nem braço, nem perna, não tinha nem forma humana. Era uma bolinha. E Deus estava escrevendo os seus dias. E dias melhores do que talvez você está passando hoje. Dias muitos melhores. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, gente? Andar com Deus é um dia melhor que o outro. Mas nós não estamos isentos de surgir dias maus. Os dias maus virão. No mundo vocês vão ter o que, gente? Aflições. Mas ele diz o que no outro versículo? Para a gente ter o que? Bom ânimo. Porque ele venceu. Se ele venceu, ele não venceu para ele. Ele venceu para nós. Você entende isso? Agora a gente precisa estar ajustado ao que ele tem para nós. Vem um versículo aqui, eu queria que a gente fosse lá agora. Vamos dar um salto lá para Romanos 8. Eu queria que a gente fosse lá. Em nome de Jesus. Romanos 8, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele fez lembrar desse texto aqui agora. Tum. Não está nem escrito aqui, mas eu queria que a gente fosse lá. Romanos 8, versículo 28. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, rapidinho. Pode ir que tem tempo, a gente tem tempo. Hoje tem pouco versículo, hoje tem só 4. Mas é versículos riquíssimos para a gente meditar. Marca na sua Bíblia, cria esse hábito. Romanos 8, 28. Acho que é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Todos abriram? Olha só, acompanhe comigo. Romanos 8, versículo 28. Amém? Olha isso aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Romanos 8, 28. Olha aqui, ó. E sabemos que tudo quanto nos acontece está o que, gente? Operando. Na minha versão viva é um pouco diferente, mas é um pouco mais claro também. Mas diz assim, ó. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Olha o detalhe. Mas tem duas condições para isso. Acompanhe comigo. Sempre falo nesse primeiro texto, mas a parte B do versículo é que é para mim a mais importante. Olha isso aqui, ó. Está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e o que, gente? E estivermos ajustados aos seus propósitos, planos. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Gente, presta atenção nisso que eu estou falando. Isso é tão simples e tão poderoso que isso quando cai dentro de nós, a gente se torna uma pessoa imparável. O diabo não tem poder para te parar depois que isso caia no teu coração. É duas condições. Todos nós amamos a Deus, amém, gente? A gente entregou a vida para Ele, amém, gente, ou não? Só 2 falou amém? Tem que ser 50 falando amém. Tem 20 pessoas, mas 50 falando amém. Por quê? Presta atenção nisso. Nós já amamos a Deus. Agora o detalhe todo é estar ajustados aos propósitos dEle.
Isso é uma jornada até o fim da nossa vida. Isso é um posicionamento. Amém? Amém. Diário. Que todos os dias vai surgir atalhos para você ir. Só acontece comigo ou com vocês também? Todo dia a gente está na nossa caminhada. Você sabe que o caminho é aquele dali. Daqui a pouco surge um atalho, uma placa com luz de neon bem grande. E Satanás, vestido bem para chamar bem a atenção, falando assim, ó, aqui é mais rápido. Aqui é melhor. Aquele sonho que você quer, aqui vai ser mais rápido. Aquele jeitinho brasileiro, sempre vai surgir isso. E você precisa escolher continuar no teu caminho que Deus falou. Não pegar os atalhos da vida. Satanás, ele é expert nisso. Tudo vai cooperar para o nosso bem se nós estivermos o quê? Amando a Deus, que o amor de Deus precisa ser renovado dia após dia, porque Satanás, ele trabalha para a gente ter um entendimento diferente do que a palavra diz que Deus é em nós. Presta atenção nisso. O que faz a gente ter dúvida que Deus nos ama? É quando a gente tem uma imagem distorcida de quem Ele é. A gente pensa que Deus é igual ao homem, porque Jesus veio como homem. Mas Deus não é igual ao homem. Deus, ele não muda. Ai, hoje eu estou animadaço. Hoje eu amo meu filho. Amanhã eu estou odiando ele. Eu estou querendo matar ele. Eu estou querendo mandar um raio na mente dele. Não. Deus não é assim. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz isso. Ele é o mesmo. Ele será o mesmo. A gente que muda. Porque a gente pensa que Deus não é o mesmo. Que a gente se baseia no amor de Deus pelas circunstâncias que estão em nossa volta. Está ficando ruim. Deus não ama. Deus não me ama mais. Está piorando. Deus está com raiva de mim. Deus está pesando a mão em mim. Quem já ouviu isso? Será que eu estou falando alguma coisa diferente aqui? Deus, ele começou a me cobrar alguma coisa, porque eu errei ontem. Eu fiz isso ou aquilo. Então Deus está começando a me cobrar. O Espírito Santo está começando a me incomodar porque eu fiz isso. Presta atenção, o Espírito Santo não incomoda ninguém. O Espírito Santo, ele te inspira. E ele nunca vai ficar te cobrando o teu erro. Ele vai ficar te cobrando que você é justo. Ele vai falar, você é justo. Esse erro que você cometeu é porque você não me ouviu. Eu estava falando, mas você não me ouviu. Eu estava quase gritando, porque eu não grito, eu falo sutil. Eu sou sensível. Eu falo devagar. É porque você estava tão turbilhado com a situação que estava em tua volta, que você começou a ouvir essa situação e não mais a mim. Por isso que isso aconteceu. Só que eu estou te lembrando que Jesus, ele pagou um preço por você. Ele se tornou pecado para você ser justiça de Deus. Então você tem que lembrar disso. É no meio do erro, no meio da queda, que você precisa lembrar quem você é. Quando está tudo bem, você não lembra quem você é. É fácil lembrar. Eu sou justiça e tal. Mas o dia mal chegou, aí que você precisa lembrar. É aí que está a importância de você estar na escola bíblica. É a importância de você estar aqui ouvindo uma palavra. Aleluia! Que é aqui que você se fortalece. Gente, ninguém se fortalece em casa pensando no problema. Tudo é questão de foco. Aquilo que você foca cresce na sua vida. Se você foca em Jesus, ele vai ser um Deus gigante. Se você foca no problema, o problema vai ser um gigante. É simples assim. Para pensar nisso que eu estou falando com você. A gente precisa estar religioso. Se você quer ser religioso, seja nisso. Religiosamente ajustados aos planos que Deus tem para nós. Não negocie isso. Não negocie isso. Do mesmo jeito que a gente não negocia um monte de coisa que é importante para nós, não negocie estar fora dos planos de Deus. Você tem que falar, eu preciso estar no... Senhor, fala comigo, eu quero ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Deus fala, gente. Gente, Deus fala. Deus ainda fala. Eu estava lendo um livro, vendo a capa de um livro, que aquilo me chamou muita atenção. E agora eu estou desesperado para me ler aquele livro ali. O Deus esquecido, o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é Deus. E o tema do livro já me impactou, o Deus esquecido. Porque às vezes a gente esquece que o Espírito Santo ele está lá dentro de mim. Para pensar nisso que eu estou falando, ele está aqui dentro.
Eu não preciso nem falar para ele me ouvir. Eu não preciso nem gritar para ele me ouvir. Ele está dentro. Ele está dentro de você. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Amém. Você é igreja, você entregou a tua vida para Jesus, ele habita dentro de você. Aleluia. Você sentindo ou não, se sentindo fraco ou não, querendo pecar ou não, querendo desistir ou não, ele está dentro de você e ele não vai sair daí. Você que deixa de ouvir ele, mas ele vai continuar aí. Isso talvez é um choque para você. O filho pródigo, ele lembrou quem era o pai porque alguém pregou para ele? Não, é porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Aleluia. O Espírito Santo fez ele lembrar do pai. Porque ele queria fazer, ele queria acontecer, ele queria desfrutar. Quando a ficha caiu, ele começou a refletir. Quando você está no meio do turbilhão de coisa, você não fica sensível à voz do Espírito. Quando ele parou para respirar, o Espírito Santo falou assim: lembra do pai? Os empregados lá têm de tudo. Imagine você que é filho. E ele falou: vou voltar. E quando ele voltou, Deus pegou e puniu ele. Não. Foi lá e fez o quê? Correu ao encontro dele. E deu um abraço nele. Deu um beijo nele. E restituiu ele de tudo o que ele tinha perdido. Deus não tirou nada dele. Ele que jogou fora tudo que Deus deu para ele. Você entende isso? Ele é um Deus de amor. Eu não sei que Deus é esse que estão pregando pela internet. YouTube, de vez em quando ele me manda umas mensagens desse tipo. Um Deus carrasco, um Deus que quer matar, um Deus que está mandando coronavírus, um Deus que está pesando a mão, um Deus que está... Mas não é um Deus que ama. Não é um Deus que enviou Jesus. Não é um Deus que se despiu da sua glória para vir aqui ser como eu e você, para pagar um preço que foi eu e você que fez, para poder pagar uma dívida que foi eu que fez, eu e você que fizemos essa dívida, para poder assumir o nosso lugar, para a gente assumir o lugar dele. Que amor é esse, gente? Deus ama tanto o ser humano que ele veio ser humano para o ser humano adquirir de novo o que ele havia perdido dele. Que era a essência dele, a natureza dele, a vida dele, que a palavra que tem no nosso banner é Zoe, é exatamente isso, é a vida de Deus dentro de mim e de você. Jesus veio morrer, experimentar a morte, desceu para eu e você não ir lá embaixo e experimentar a vida dele. Obrigada a Deus. Será que você pode ser grato a isso? Nenhum Deus fez isso, só ele. Então o mundo, infelizmente, alguns cristãos, eles querem passar uma imagem de um Deus caravérico, carrasco, que está pronto para te punir quando você erra. Então para que ele enviou Jesus? A punição do meu e do seu pecado já foi sobre Jesus. Hoje Deus, ele quer se aproximar de você, ao ponto de estar dentro de você, para ter um relacionamento de mais perto. A mão de Deus é a intimidade de Deus com você. A mão dele dentro de você é o Espírito dele dentro de você, moldando você. Mas o detalhe, a gente precisa ouvir essa voz. Presta atenção nisso. E quando a forma, presta atenção, e o propósito do vaso, que somos nós, já está definido, o oleiro vem com a espátula, que é o que, gente? Que é a nossa consciência. Essa espátula chama-se consciência humana. Presta atenção nisso. Nós, quando aceitamos Jesus, nós se tornamos o que, gente? Que a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo é o que? Uma nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo se fizeram novas. Presta atenção nisso. Quando você se torna nova criatura, você passa a ter o que? Uma nova consciência, que chama-se a consciência da justiça. Presta atenção nisso. E a consciência é a voz do teu espírito, do espírito humano, que está junto com o Espírito Santo. Presta atenção nisso. E essa voz, ela está constantemente falando com você, você ouvindo ou não. Então, essa espátula chamada consciência do homem é que retira os excessos do vaso.
O vaso está pronto, agora vamos dar acabamento. E ele começa a falar com você para que os excessos sejam retirados. O oleiro começa a tirar os excessos do vaso, aquilo que não vai fazer com que o vaso cumpra o propósito dele. Presta atenção nisso. O que está sendo excesso na sua vida? O que está demais na sua vida que você precisa parar? Que o Espírito Santo já falou. E geralmente essas coisas têm a tendência de tomar a prioridade das coisas de Deus na sua vida. Presta atenção nisso que eu estou falando. Vamos lá em Gênesis 3, que eu já estou acabando. Gênesis 3, olha o que diz aqui. Capítulo 3, versículo 1, olha o que diz. Amém? Posso ler? Olha o que está escrito. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta bem maliciosa da serpente. Olha o que a mulher disse no versículo 2. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto a árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Olha isso aqui, olha o que a serpente disse no versículo 4. Certamente vocês não morrerão. Olha o engano. Retrucou a serpente: Deus sabe muito bem que no instante em que comerem desta fruta, seus olhos serão abertos, e vocês, como ele, serão capazes de distinguir o bem do mal. Olha o versículo 6. A mulher ficou convencida, olha isso aqui. Deus, no capítulo 2, versículo 15, Deus falou que certamente eles morreriam. A serpente fala: certamente você não vai morrer. E ela é convencida pelo que a serpente falou, mas não foi convencida pelo que Deus falou. Presta atenção nisso aqui, olha vocês. Ela foi convencida reparando na beleza daquela árvore. Presta atenção nisso, gente. E na sua fruta, que era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Ele tomou a fruta e comeu-a, e depois ofereceu ao seu marido, e ele também comeu. E os olhos de ambos foram abertos. Então, juntos foram buscar folhas de figueira para se cobrir. Gente, presta atenção nisso aqui que eu quero falar para você. Eva, isso aqui está claro. Eva já estava olhando para aquela árvore, já estava admirando aquela fruta e vendo que ela era boa aos olhos e agradável ao paladar. E ela, naquela jornada de olhar diariamente para aquilo ali, quando a serpente falou algo bem convincente, mas mentiroso, ela caiu no que a serpente falou. Eva errou no excesso de admirar aquilo que não era para admirar. Eva, em excesso, focou naquilo que não era para focar. O problema todo do ser humano é esse, e isso está até hoje. Deus diz um negócio, o ser humano tende a ir para outro negócio. Porque aquilo que Deus falou talvez tenha uma barreira gigante. E que você, aos teus olhos, fala assim: ó, eu não vou conseguir passar. Eu não vou conseguir vencer aquilo ali. É porque a gente tem a tendência de focar na nossa própria força. E não na força do Deus que a gente serve. Eva falou: eu não vou resistir a essa tentação. E não resistiu. Ao ponto de que comeu e deu para Adão. E todos nós já sabemos dos versículos que falam. Quando Deus foi falar com ele já jogou a culpa para Eva. Então preste atenção nisso que eu estou falando aqui. A consciência de ser nova criatura, de ser justiça de Deus, ela precisa estar em alta na nossa vida. Senão a consciência da velha criatura vai estar em alta. E vai estar sempre pendendo para o lado que não é para pender. Para o lado que Deus está falando que não é para ir. Gente, presta atenção nisso. Isso acontece só comigo ou é com todo mundo?
Isso é uma renúncia diária, uma decisão diária, é um posicionamento diário, para que a gente continue vencendo. Você já é vencedor, amém? Amém? A Bíblia não diz que nós somos vencedores, ela fala que nós somos mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedores? Porque a gente não fez nada para ser vencedor. A gente só desfruta da vitória, amém? Alguém pagou um preço para essa vitória. Ser mais do que vencedor é que você nem suou para ser vencedor. Você só desfruta da vitória e recebe os benefícios dessa vitória. Presta atenção nisso. Os excessos são todas aquelas coisas desnecessárias que a nossa consciência já nos falou para abandonar e que às vezes nós insistimos em permanecer com elas na nossa vida. Aí deixa o Espírito Santo falar novamente com você, para que ele venha revelar o que precisa ser retirado. Que talvez ele já falou, e talvez ele falou e você não ouviu. Olha isso aqui. Nada permanece na nossa vida a não ser que eu permita que ela esteja. Em outras palavras, ninguém faz nada com você se você não deixar. Nada está na nossa vida forçado, é a gente que permite estar. O oleiro não obriga o barro a dar a forma que ele quer. Presta atenção nisso, para a gente encerrar. O oleiro não obriga o barro a ser da forma que ele quer, mas é o barro que se permite ser moldado da forma que o oleiro deseja para ele. O barro, ele precisa ser maleável e aceitar aquilo que Deus tem para ele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você, eu queria orar por você que está em casa. Você que está recebendo essa palavra aí pela internet. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você indagasse o Espírito Santo para ele te revelar aquilo que precisa ser descartado. Os excessos que precisam ser descartados. Para que o propósito de Deus continue fluindo na sua vida. Isso é só você e Ele que pode resolver isso. Eu não tenho o poder de saber. Só Ele tem o poder de saber. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele tem um propósito para cada pessoa que essa voz está alcançando pelas ondas da internet. E esse relacionamento com o Espírito Santo, ele precisa estar cada vez mais estreito, cada vez mais perto, para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Glória a Deus! Gente, é tão simples, é o simples que se torna o mais importante. É um devocional diário, é nós acordarmos todos os dias e falar: bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por mais um dia que eu estou aqui respirando. Fala comigo, Senhor, nessa manhã. Fala o que o Senhor tem para mim nessa manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor concedeu para mim. Me inspira, Senhor, me conduz nessa jornada. Senhor, vem falando no meu espírito, Senhor. Se eu ainda não consigo ter uma percepção nítida da Tua voz dentro de mim, fala através de um sonho, Senhor. Usa uma pessoa, usa um profeta, usa um pregador, usa um pastor. Usa para falar comigo, Senhor, através da Tua palavra. Fala comigo através da Tua palavra, Senhor. Mas eu não quero sair do Teu propósito para mim. Você pode estar desesperado para falar com Deus que você não quer sair do propósito dele. Gente, a nossa caminhada para sair do propósito de Deus tem que ser um acidente, não pode ser algo premeditado. Não aceite isso. Eva não queria sair do propósito de Deus, mas ela foi enganada, ela foi persuadida por Satanás e ela caiu. Satanás é astuto e ele só não consegue enganar aquele que tem a verdade instalada dentro dele, que consegue se antecipar, que consegue enxergar a astuta cilada dele e combater essa cilada dele. Às vezes a cilada dele é o que você está sonhando. Às vezes a cilada dele é o que você tem tanto pedido a Deus e Deus ainda falou que não é o tempo de te entregar. E você vai por esse sentimento e começa a se pindar por isso e Satanás começa a ganhar tempo para a sua vida. Mas em nome de Jesus,
Você não vai ceder a nenhuma palavra que o inimigo está tentando falar na sua mente. Você não vai ceder a nenhuma proposta que ele tem tentado te oferecer. Você não vai ceder a nenhuma verdade que soa como verdade, mas na verdade não é verdade. É o engano dele para a sua vida. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus que todas as vozes que você tem tentado ouvir vai cessar e você só vai ouvir a voz do Espírito Santo e que Ele vai te conduzir para a verdade. Ele vai te conduzir para o que você deve fazer na tua vida. Ele vai te conduzir para que caminho você deve andar, para que estrada você deve caminhar, sem pegar atalhos nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, e sim em uma reta contínua, que o seu alvo sempre será Jesus Cristo na sua vida. Tire todos os excessos, tudo aquilo que Deus não está falando para você priorizar, e priorize Ele. Quando a gente prioriza Ele, tudo aquilo que o nosso coração deseja começa a ser realizado. Aleluia. Porque é Ele quem realiza. É Ele quem faz. E você, sem se esforçar com a sua força humana para conquistar nada, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu vou deixar você falar com Ele neste momento. Mais um minuto para você falar com Ele. Enquanto os instrumentos vão tocando, fale com Ele, não fica lá, não pegue carona na minha oração. Fale com Ele, indague a Ele. Fale: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz mais nitidamente. Eu não quero ouvir as vozes que estão às vezes gritando do meu lado para chamar a minha atenção. Eu quero ouvir a Sua voz serena, eu quero ouvir a Sua voz sutil, Senhor. Que eu preciso me concentrar, eu preciso meditar, eu preciso me consagrar para poder ouvir a Tua voz. Que ela é sutil, ela não é alta, ela não grita. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Vem fluir, Senhor, em nosso meio. Aqui está a Tua igreja reunida, Senhor. Aqui está o Teu corpo, Senhor. Como membro, Senhor, vai movimentando cada membro segundo o Seu propósito. Vai direcionando segundo a Tua vontade, Senhor. Nós somos uma igreja viva, porque o Senhor é um Deus vivo que habita em nós. Nós possuímos a Tua vida dentro de nós, Senhor. Nós possuímos, Senhor, a Tua essência dentro de nós, Senhor. E nós não queremos perder essa essência, Senhor. Nós queremos cultivar essa essência. Nós queremos desfrutar dessa essência. Nós queremos desfrutar dessa natureza. Nós queremos desfrutar dessa vida abundante, Senhor. Nós queremos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já escreveu para nós no Seu livro. Nós queremos desfrutar, Senhor, de cada dia que o Senhor escreveu quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe. Nós queremos desfrutar, Senhor, porque sabemos que esses dias escritos são melhores do que o que nós pensamos que são bons para nós. Nós queremos esse melhor de Deus para nós. Aleluia! Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo, flui pelas ondas da internet. Toca em pessoas, Senhor. Renova pessoas em casa, Senhor. Renova, retira pessoas, Senhor, de leito de hospitais nessa noite. O Senhor é um Deus da cura. O Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é um Deus que age por fé, Senhor. Age, Senhor, aonde tiver uma fé, Senhor, que está em linha com a Tua verdade. Vai de encontro, Senhor, nessa noite. Age, Senhor, nos corações quebrantados e contritos, Senhor. Um coração rendido a Ti, Pai. Vai de encontro esta noite. O Senhor é um Deus que transforma vidas. O Senhor é um Deus que transforma vidas. Queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. Você de casa também, coloca a mão sobre a sua cabeça.
temos esse hábito de fazer essa declaração que realmente é o que nós somos. Eu queria que você falasse conosco nessa noite. Amém? Eu vou falar e você repete. Amém? No 3. 1, 2, 3. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado pelo meu Pai. Em Cristo